aí, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e estarei aqui com vocês nesse momento apresentando muito conteúdo dessa disciplina maravilhosa. Vamos ver o que nós temos na nossa aula? Aula 2, Objeto de Conhecimento, Desempenho Esportivo e Qualidades Físicas. Detalhamento, a influência da agilidade, equilíbrio, velocidade, potência, coordenação e tempo de reação no desempenho esportivo. Muito bem, então esses são os conteúdos, então vamos de aula. Muito bem, então vamos iniciar aqui falando sobre a aptidão física, né? Nós vamos ver no decorrer da nossa aula como que ela é importante, de que maneira ela é usada nas nossas ações cotidianas e também nas ações mais complexas, né? Que tem um objetivo ali específico. Então, para que a gente entenda o que é aptidão física, vamos ver a sua definição. A aptidão física é uma condição em que o indivíduo possui energia suficiente para realizar atividades do seu dia a dia sem apresentar sensação de cansaço ou fadiga. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais o indivíduo, aquele sujeito, for treinado, quanto mais essas capacidades físicas que estão compostas dentro da aptidão física forem desenvolvidas, maior é a facilidade que ele vai ter de fazer aquelas ações do seu cotidiano, como correr, subir escadas, né? Levantar e sentar, e realizar essas atividades do seu cotidiano, como também carregar pesos, né? Fazer aquelas atividades diárias, varrer a sua casa, tudo isso ele vai conseguir realizar sem ele sentir um cansaço extremo, uma fadiga extrema. Todas essas ações elas vão ser mais facilitadas. E dentro da aptidão física, nós temos duas vertentes diferentes, que é a aptidão física relacionada à saúde, que vão comportar elementos, né, que se bem desenvolvidas, vão nos trazer essa capacidade de manter a nossa saúde, e também a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, ou seja, tem um objetivo específico para essas habilidades serem desenvolvidas. Então, nós iniciaremos, né, esse conhecimento a respeito da aptidão física, falando sobre a aptidão física relacionada à saúde. Vamos ver a sua definição aqui na cartela. Então, a aptidão física relacionada à saúde diz respeito ao rigor para realizar atividades do cotidiano e ao menor risco de desenvolver doenças ou condições crônicas degenerativas. Então, essa aptidão específica, né, relacionada à saúde, ela vai nos trazer essa capacidade, como eu já falei inicialmente, de realizar essas tarefas diárias sem demandar tanto esforço, mas também tem um ponto muito importante aqui, que essas aptidões, essa aptidão física relacionada à saúde bem desenvolvida, ela vai também nos auxiliar nessa prevenção desse surgimento de doenças crônicas degenerativas. Então, quanto melhor essa aptidão física for trabalhada, menos risco de desenvolver essas doenças nós vamos ter. E nós vamos ver aqui o porquê dessa aptidão física relacionada à saúde, né, apresentar essas características e ter esse objetivo. Dentro dessa aptidão, nós temos alguns componentes que são dados ali pelo Ministério da Saúde, que é a força e resistência muscular, a flexibilidade, a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal. Então, nós temos aí esses elementos que compõem a aptidão física relacionada à saúde. Mas por quê? Por que elas estão elencadas aqui dentro desses componentes? Vejamos então, força e resistência muscular. Se eu quero correr, eu preciso realizar uma ação. E para essa ação ser realizada, eu preciso que os meus músculos estejam fortalecidos. Porque se eu tenho músculos fracos, eu não consigo realizar essa ação.
como, por exemplo, também subir escadas. Quando eu vou fazer esse ato de levantar a minha perna, né, para subir um degrau de uma escada e depois a outra, para eu realizar esse movimento, né, para eu suportar o peso do meu corpo, as minhas pernas, os músculos das minhas pernas, eles precisam fazer força, gerar força. Então, esse componente força é super importante para nos manter ativos, para que a gente consiga realizar as ações do nosso cotidiano e também outras ações mais específicas que a gente vai ver mais para frente. E a resistência muscular, onde é que ela vai entrar então nessa jogada? Bom, como eu falei, para eu realizar essas ações de subir escada, por exemplo, eu preciso da força. Mas para eu subir um lance de escada, eu preciso que o meu músculo ele seja resistente. Eu preciso que ele resista a essa ação por um período ali mais prolongado de tempo, né? Então, a gente já consegue observar o quanto esse componente da aptidão física relacionado à saúde está interligado intimamente com a nossa capacidade de nos manter ativos. E o fato de nós nos mantermos ativos traz o quê? A saúde para o nosso corpo, né? Então, flexibilidade é um outro componente que eu preciso contemplar para que eu tenha uma saúde mais otimizada. E o que quer dizer a flexibilidade? Por exemplo, a flexibilidade ela vai acontecer nas articulações do meu corpo. Então, quando eu vou me agachar, eu estou utilizando a articulação do meu joelho, eu estou utilizando a articulação do meu quadril. Então, essas partes móveis do nosso corpo, elas vão precisar dessa capacidade trabalhada, flexibilidade. E quando é que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Por exemplo, quando eu estou em casa e eu quero pegar um objeto lá em cima da prateleira, eu preciso estender a minha mão, né? Estender um pouquinho aqui a palma do meu pé para poder alcançar esse objeto. Então, se eu não tiver uma flexibilidade trabalhada, eu vou ter dificuldade nessa ação. Se eu vou vestir uma roupa, né? Se eu, por exemplo, vou precisar alcançar aqui as costas, eu preciso ter a flexibilidade trabalhada. Então, a gente já consegue também observar esse componente da aptidão física é muito atuante nas nossas ações diárias, ok? E agora falando de aptidão cardiorrespiratória. O que é isso? Aptidão cardiorrespiratória é um trabalho em conjunto acontecendo do meu pulmão, do meu coração e dos meus vasos sanguíneos, distribuindo ali, então, esse oxigênio pelo meu corpo. A gente sabe que o oxigênio é o nosso combustível para que nos mantenha vivos, né? Então, a gente não consegue realizar nenhuma ação se o nosso corpo ele não tem essa distribuição acontecendo de maneira equilibrada, ok? Então, se eu não adapto o meu corpo a essas atividades, como caminhar, por exemplo, ou correr, eu vou ter muita dificuldade de permanecer nessa ação por muito tempo. Então, eu começo caminhando, daí eu passo 1, 2, 3, 4 quilômetros caminhando, meu corpo não está habituado a isso, a essa ação, e aí ele começa a se sentir cansado. E aí, se eu não paro, eu começo a me sentir tontura, enjoos, e aí, se o meu corpo está passando do limite, a gente pode até ter um caso ali de queda de pressão, de desmaio. Então, eu preciso da aptidão cardiorrespiratória bem trabalhada para que eu consiga também realizar essas ações, visto que no nosso dia a dia a gente caminha, né? A gente corre muitas vezes, a gente realiza essas ações que demandam de muito esforço, carrega peso, né? Então a gente precisa dessas habilidades, dessas capacidades trabalhadas para que a nossa saúde ela se mantenha ativa. Temos também o componente composição corporal. A composição corporal, como o próprio nome já diz, vai contemplar ali, então, todos os componentes do nosso corpo, quer seja ossos, músculo, tecido adiposo, que é a gordura, né, as nossas vísceras, os nossos órgãos, enfim, toda a composição do nosso corpo, ela precisa estar equilibrada. E quando que ela está equilibrada, por exemplo? Quando o nosso percentual de gordura, né, o nível de gordura no nosso corpo, ela é inferior ao percentual de massa magra, que está relacionada ao volume de músculo que nós temos no nosso corpo. E por que esse volume de gordura ele tem que ser inferior?
porque a gordura, como muitas literaturas já falam, né, a gordura ela está intimamente associada ao surgimento de doenças crônicas no nosso organismo, como diabetes, hipertensão, doenças do coração, também Alzheimer, mal de Parkinson. Então, várias doenças elas podem ser agravadas e até surgir no nosso corpo justamente por conta desse percentual de gordura mais elevado. Então, conseguiram aí observar o quão importante é nós trabalharmos esses componentes para que a gente consiga manter a nossa saúde e assim a gente consiga também executar as nossas ações do nosso dia a dia sem demandar esforço? Muito bem, então esses são os componentes da aptidão física relacionada à saúde, com o objetivo exclusivo de manter a nossa saúde mais estável, ok, para que a gente consiga realizar as nossas ações do dia a dia, ok? Agora nós vamos entrar numa outra vertente da aptidão física, que é a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Vamos ver a sua definição. A aptidão física relacionada ao desempenho esportivo é a capacidade de realizar tarefas motoras específicas no trabalho ou principalmente nos esportes. Então, aqui eu já consigo observar que o objetivo principal dessa aptidão física relacionada ao desempenho esportivo é tornar esse sujeito comum, né, em um atleta, e esse atleta ele tem que ser capaz de realizar ações específicas daquele esporte ou daquele trabalho. Então, nesse contexto esportivo, essa aptidão ela é crucial não apenas para alcançar esses altos níveis de desempenho, mas também para sustentar esse desempenho ao longo do tempo, prevenindo então a fadiga precoce, as lesões que são muito comuns aparecerem em atletas, desenvolver essas capacidades de maneira equilibrada, de acordo com as exigências de cada esporte, é essencial aí para a excelência atlética e também para manter a longevidade desse atleta dentro desse esporte, ok? Então, entenderam aí que a aptidão física, ela tem esse objetivo voltada para o desempenho esportivo justamente para tornar esse sujeito capaz de realizar ações específicas de determinados esportes. Agora, vamos ver quais são esses componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Nós temos então aqui a agilidade, a velocidade, o equilíbrio, a potência, a coordenação e tempo de reação. Então vocês vão entender ao longo da nossa aula onde é que a gente consegue utilizar essas capacidades, né, dentro de esportes específicos. Obviamente, né, essas capacidades, esses componentes da aptidão física, eles também podem ser trabalhados por pessoas que não praticam nenhum esporte, né? Porque é bom a gente ter a agilidade bem trabalhada, o equilíbrio bem trabalhado, porque são componentes que a gente necessita também no nosso dia a dia. Mas para o esporte, principalmente, eles precisam ser desenvolvidos. Então, vamos entender aqui um pouco sobre cada um desses tópicos, falando primeiramente aqui sobre a agilidade. A agilidade, ela vai se referir à habilidade de mudar a posição do corpo de forma rápida e de controlar os movimentos corporais. E a gente consegue detectar essa ação em diversos esportes. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que vocês vão observar aí no vídeo, a agilidade acontecendo aí numa partida de vôlei. Numa partida de vôlei, geralmente acontecem os chamados rallies, que é justamente essa ação de jogar a bola de um lado para o outro, né, de uma quadra para outra, sem deixar ela cair no chão. Ok? Então, essa ação dentro do vôlei é chamada de rally. E para que o atleta ele consiga, né, não deixar essa bola cair, ele precisa ser ágil. Então, a agilidade ela é essencial no vôlei, porque os atletas eles vão precisar mudar de direção rapidamente a fim de alcançar a bola em diferentes posições da quadra, como vocês conseguem observar aí no vídeo, né? Então, a gente já consegue detectar aí dentro do vôlei essa habilidade sendo requerida, sendo exigida, ok? Agora, nós vamos ver
um outro elemento, né, um outro componente da aptidão física relacionado ao desempenho esportivo, que é a agilidade. A agilidade, ela vai ser, perdão, é a velocidade. A velocidade, ela vai diz respeito à habilidade de realizar um movimento ou cumprir uma determinada distância em um curto período de tempo. Então, a velocidade a gente também consegue observar em diversos esportes. Por exemplo, um esporte muito comum que a gente consegue visualizar aqui é o futebol. Para que o jogador faça, né, as jogadas, faça os passes e consiga marcar o gol, ele precisa ser o quê? Veloz. Ele precisa correr muito rápido para que ele chegue ali e chegue ao objetivo principal do jogo, que é marcar o gol. Mas a gente consegue ver também a velocidade numa prova de atletismo, que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês poderem visualizar melhor. Eu estou falando, então, da velocidade sendo trabalhada numa prova de 100 metros rasos aí no atletismo. Observem aí que o atleta ele precisa de fato ter uma velocidade muito bem trabalhada para que ele consiga executar essa prova de uma maneira otimizada, que ele consiga então atingir uma velocidade muito elevada para poder cumprir esse percurso no menor tempo possível. Esse é o objetivo dessa prova. Então, se ele não é veloz, obviamente ele não vai apresentar bons resultados. Então, a velocidade, ela é o ponto-chave, né? O elemento-chave dentro dessa competição, que tem esse objetivo de cumprir a distância no menor tempo possível. Ficou claro, então, para vocês a velocidade acontecendo no percurso dessa prova? Muito bem, então vamos ver agora um outro componente, né, da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, que é o equilíbrio. E o que vem a ser o equilíbrio? O equilíbrio ele vai envolver a capacidade de manter a postura do corpo ereta enquanto se está parado ou em movimento. Então, é justamente essa capacidade que o nosso corpo tem, os nossos músculos eles vão estar trabalhando, né, justamente nesse momento, para nos manter ali equilibrados, para que a gente consiga realizar ações e ao mesmo tempo voltar à nossa posição inicial, sem ter ali, sem sofrer nenhuma queda, né, sem ter ali nenhuma intercorrência. E onde que a gente consegue observar bem essa habilidade sendo trabalhada? Vamos ver aqui então o vídeo, observem aí, a prova de trave de equilíbrio na ginástica artística aí acontecendo através dessa atleta, dessa nossa mini atleta, né? Então observem bem o equilíbrio sendo requerido nessa prova, né? Ela está ali em cima de uma trave que é bem estreita, chamada trave de equilíbrio, e ela precisa executar essas ações, tanto estáticas quanto móveis, né? E ela tem, ela dá esses saltos, esses giros aí, e ela precisa ficar em pé, né, em cima dessa trave, ou seja, o equilíbrio ele está sendo requerido, ele está sendo utilizado aí muito fortemente dentro dessa prova, né? Então, o equilíbrio na trave de equilíbrio, ele pode ser identificado justamente durante essas ações. E a precisão dos movimentos e a manutenção da postura alinhada são aí sinais claros de equilíbrio, né, acontecendo nessa prova. OK? Então, espero que vocês tenham entendido aí, de fato, o equilíbrio acontecendo, sendo utilizado dentro desse esporte específico, dessa modalidade específica, tá certo? Agora a gente vai continuar aqui com um outro elemento, com um outro componente da aptidão física relacionado ao desempenho esportivo, que é a potência. Bem, a potência ela vai se referir à utilização de força rápida, ou seja, vai envolver tanto a força quanto a velocidade. Observe aqui que para a potência ser gerada, ela precisa aqui de dois componentes atuando em conjunto, que nós temos aqui a força muscular, né, e a velocidade. Então, a força somado com a velocidade vai gerar essa potência na ação. E onde que a gente vai poder observar isso, a potência sendo requerida? Eu trouxe aqui para vocês o salto
em distância ali, é uma prova também do atletismo. Então, para que ele consiga, né, realizar essa ação, ele precisa ter a potência bem trabalhada, bem desenvolvida, porque a potência muscular, que vai combinar a força e a velocidade, ela vai ser vital ali no salto em distância, onde esse atleta que vocês estão observando aí, ele precisa gerar força explosiva para alcançar a distância máxima. Então, vamos observar aí mais uma vez, né, o atleta. Ó, percebam aí que na hora que ele dá esse salto, ele precisa dessa explosão acontecendo, né? Justamente para que ele consiga alcançar ali uma distância muito maior nesse salto, ok? Muito bem. Então, vimos aí a potência, né, sendo gerada através dessas ações. E outra coisa também que a gente pode observar, né, ainda falando sobre a potência, é que a gente, por exemplo, no futebol, quando o jogador ele vai chutar ao gol, ele precisa ter potência nesse chute. Então, ele vai, né, correndo e daí ele chuta, ele dá essa explosão ali nessa ação. É um chute potente que vai ser capaz de levar essa bola até o objetivo final, que é chegar ali ao gol, certo? Então, a gente consegue observar não só ali dentro dessa prova de atletismo, mas também em outros esportes essa ação acontecendo. Agora, falando sobre outro elemento, né? A coordenação está relacionada à habilidade de utilizar os sentidos junto com os movimentos do corpo, por exemplo, dos braços e das pernas, ou de utilizar de forma conjunta duas ou mais partes do corpo. Então, aqui eu já vejo que existem ações acontecendo de maneira coordenada. E onde é que eu consigo observar isso? Trouxe também um exemplo aqui para vocês. A gente vê aqui, né, uma disputa, né, um confronto aqui de dois atletas de Muay Thai. Então, para que eles realizem essas ações, eles precisam ter a coordenação do seu corpo bem trabalhada, porque ele está realizando ações, né, com os membros superiores, ou seja, com os braços, está realizando ações com as pernas e, ao mesmo tempo, ele precisa se esquivar também dos golpes do seu adversário ou da sua adversária, né? Então, ele precisa coordenar todos esses movimentos para que ele consiga realizar a ação que ele quer, né? Que ele deseja fazer e que ele consiga também alcançar o objetivo dele, que é golpear também a sua adversária, ok? Muito bem. Então, dando prosseguimento, nós vamos ver também sobre outro elemento, outro componente da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, que é o tempo de reação. Então, o tempo de reação é a quantidade de tempo que o indivíduo leva para se movimentar ou para reconhecer a necessidade de realizar uma ação. Vamos ver aí também um outro exemplo através de um vídeo, né, de uma partida de tênis de mesa. Né? Então, observe aí que o tempo de reação é esse componente essencial no tênis de mesa, onde esses atletas que vocês estão olhando, eles devem reagir rapidamente aos movimentos da bola, que, como vocês observam também, podem atingir velocidades extremamente altas em curtas distâncias. Então, a capacidade de responder de maneira ágil e precisa ao saque ou aos golpes do adversário pode determinar o sucesso do jogo. Então, como vocês observaram aí, esses atletas eles precisam ter esse tempo de reação muito bem trabalhado para tomar essas decisões, para saber qual ação ele vai executar, e tudo isso acontece aí em milésimo de segundos, essa tomada de decisão. Né? Conseguir, então, observar aí o tempo de reação sendo requerido dentro desse componente da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo? Muito bem, então vamos aqui
prosseguir com a nossa aula, né? E para deixar bem claro para vocês, né, a diferença dos componentes da aptidão física, né, que tem ali as suas duas vertentes separadas, né, com objetivos diferentes, eu trouxe aqui para vocês de uma maneira que fique mais didático, mais claro para vocês quais são esses componentes, né, que contemplam a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Então, relembrando aqui para vocês, para ficar mais claro, né, visualmente, para vocês conseguirem detectar, a aptidão física relacionada à saúde, ela vai contemplar ali elementos como força e resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e composição corporal. Então, vocês já conseguiram observar ali no início da nossa aula que esses elementos são super importantes para quê? Para que a gente consiga se manter fisicamente ativo, né, para as ações, para executar as ações do nosso dia a dia. Né, para que a gente não se sinta cansado, para que a gente não se sinta fadigado, né, para que a gente consiga realizar essas ações de uma maneira otimizada, né, sem demandar tanto esforço. E também, obviamente, quando se trata de saúde, a gente também, com essas habilidades, com essas capacidades bem desenvolvidas, a gente consegue evitar que doenças elas surjam, elas apareçam, né? Evitar ao máximo que elas aconteçam no nosso corpo. Como eu dei o exemplo ali, né, do diabetes, da hipertensão arterial, da osteoporose. Imagina só, uma pessoa que não é fisicamente ativa, ela acaba tendo um percentual de gordura mais elevado, o que ocasiona a abertura ali dessas portas aí para a entrada dessas doenças, né? Para a instalação dessas doenças. E agora, a aptidão física relacionada à performance, nós vimos então como componentes dessa aptidão a agilidade, a velocidade, o equilíbrio, a potência, a coordenação e o tempo de reação, que são elementos ali super importantes, como vocês conseguiram observar através dos vídeos, né, de exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Essas capacidades elas são super importantes para executar essas ações específicas, de acordo com cada esporte específico, com o objetivo de cada esporte. Nós trouxemos aqui os exemplos, né, de provas do atletismo, da ginástica, de lutas também, ou seja, diversos esportes ali, onde a gente consegue detectar cada componente sendo requisitado durante essas ações. Obviamente, não é apenas uma ação específica, não é apenas um componente específico que eu preciso trabalhar para jogar futebol, por exemplo. Né? Eu preciso ter todas essas habilidades, além das outras capacidades ali que eu já vi que estão elencadas dentro, né, dessa aptidão física relacionada à saúde. Por que eu preciso dessas também trabalhadas? Porque antes desse indivíduo ser um atleta, ele é um indivíduo comum, ele é um sujeito comum. Então, para que ele mantenha a sua saúde, ele precisa ter força e resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e composição corporal equilibrados. Ok? Então, depois que ele tem todos esses componentes ali bem trabalhados na sua saúde, aí ele tem que trabalhar outras habilidades, outras capacidades físicas para que ele consiga ali se adequar dentro daquele esporte, ok? Então, espero aí que vocês tenham entendido a importância de desenvolver essa aptidão física, não só para a saúde e também para a performance esportiva ou para trabalho, ok? E que vocês tenham conseguido compreender onde que essas capacidades elas são utilizadas no nosso dia a dia, tanto para ações comuns quanto para ações com objetivos mais específicos, como os esportes, tá certo? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade.